Fala, minha gente, tudo bem com vocês? Hoje o CIEGcast é muito especial, porque eu estou na sede da Conta Azul aqui em Joinville e eu vou entrevistar nada mais, nada menos do que o CEO da Conta Azul, Vinícius Roveda. E aí, Vini, beleza? Obrigado pelo convite, né? CIEGcast, prazer estar participando e obrigado por fazer aqui na nossa sede, né? Prazer recebê-lo aqui também. Para mim é uma alegria enorme estar conversando com você. Eu já conheço a Conta Azul de muitos anos e a admiração é muito grande por tudo que vocês construíram. Agora eu tenho queria começar com uma curiosidade. Quando você iniciou sua carreira profissional, você já começou em tecnologia, já sabia que era isso que você queria ou você se aventurou em outras coisas antes? A minha entrada na tecnologia, acho que assim, foi uma coisa que obviamente foi muito natural, até porque na minha infância, eu ganhei um computador com meu pai muito pequenininho, foi um dos primeiros a ter computador na cidade, eu morava numa cidade muito pequenininha no interior do Rio Grande do Sul. E aí meu pai sempre gostava de tecnologia, mexia com eletrônica, e aí ele me deu um computador. Então eu sempre gostei de mexer, gostei de fazer coisas, mas, por incrível que pareça, o primeiro vestibular que eu prestei foi para odontologia. Ah, tá. Tudo a ver, né? Tudo a ver. E aí isso é uma curiosidade, porque aí, inclusive, eu estava fazendo vestibular, e aí estava com meus amigos, assim, depois de uma prova, né, não sei Tá. agora onde era. E aí eu lembro que um amigo falou assim, cara, por que você está fazendo odontologia, cara? Você gosta pra caramba de computador, tá sempre pensando nisso, né? Eu, pô, é verdade, né? Isso era 1900 e quanto, Vini? Cara, era 1997, 98, uma coisa Tá. nessa linha. Tá. Você já estava fazendo odontologia nessa época? Não, eu tava prestando vestibular. Ah, prestando. Tá bom. E aí naquele momento eu falei, cara, pô, realmente não faz sentido, né? É engraçado que a gente estava fazendo vestibular com um grupo de amigos, sempre em conjunto, né? E naquele momento eu falei, pô, eu vou fazer ciência da computação. Né? E aí Uhum. onde tinha cursos que eu conseguia trabalhar durante o dia e estudar à noite. Ah, tá. E aí foi aí que eu cheguei em Joinville, Santa Catarina, né? Mas foi engraçado porque o primeiro vestibular que eu prestei, que era muito mais difícil em termos de concorrência, né? Vaga por candidatos e tal, para ciência da computação. Os outros de odontologia eu não passei, porque a gente fazia sempre com um grupo de amigos, né? Acabava Uhum. aproveitando um pouco a juventude ali. Aham. Mas eu fiz ciência da computação e passei no vestibular e caí na área de tecnologia e aí estou até hoje. Que legal, cara. Agora veja só. Você então é desenvolvedor por formação. Você programa, você escreve alguma linha de código hoje ou isso aí você deixou de lado? Eu me formei em ciência da computação na Universidade de Joinville, em Santa Catarina, Ah, do estado de Santa Catarina, em Joinville. E eu comecei programando. Né? certo. Eu trabalhei em algumas empresas como programador, tive a oportunidade de estruturar times de P&D. Uhum. Depois que eu guiei a minha carreira mais para negócio, onde fiz o Sim. MBA, né, Uhum. e tudo mais. Hoje, cara, é muito difícil, não consigo programar, infelizmente. Sim. Faz um bom tempo que eu aposentei minhas habilidades. Ah, Eu não era um bom programador, vamos falar assim, né? Eu me esforçava, eu era esforçado. mas você acha que o fato de você ser programador ajudou você a pensar o produto também? Ou pode ter atrapalhado em certo momento? Porque, dependendo da visão que você tenha, o excesso de técnica em cima do olhar de um produto acaba tirando um outro olhar, que é um olhar importante, que é o olhar do cliente, né? Então, às vezes, existem raciocínios de programadores que ele quer deixar o processo mais fácil para ele e aí o usuário fica em segundo plano. No teu caso, como é que foi isso? Você acha que te ajudou ou não? Quando a gente começou, quando eu tive a ideia de Conta Azul, né, com os meus sócios, a gente construiu uma primeira versão. Eu acredito que a gente passou por um aprendizado que a maior parte dos empreendedores passam e que eu vejo que hoje está muito mais difundido, né? Mas esse conceito de mínimo produto viável é Certo. uma coisa que, cara, naquela época não existia, né? Uhum. Esse conhecimento que hoje está bem difundido. Então, acho que, assim, de certa forma, lá atrás, né, quando a gente começou com a ideia de Conta Azul, isso já era 2007, 2008, que obviamente não deu certo, né? Sim. Só em 2011. Uhum. Mas a primeira coisa que a gente fez foi construir um produto muito que estava na nossa cabeça. Certo. A primeira versão eu lembro exatamente disso. A gente achava que tinha que ter um monte de coisa. Uhum. Questão de ser um programador, né? Acho que já é o viés do empreendedor, Uhum. né? De talvez não tirar a solução da cabeça, Sei. interagir tanto com os clientes. Uhum. Eu lembro certinho quando a gente foi escolhido pela 500 Startups, a aceleradora americana, a gente chegou no Vale do Silício, que a Conta Azul começou lá, né? A primeira porrada que a gente levou foi isso, né? Naquela época o americano já estava muito pensando
em Lean Startup, essa questão de Sim. você tem que estar realmente fazendo. UX, UI, essa coisa. Então, lá a gente aprendeu muito. Então, acho que a questão de eu ter uma carreira técnica, depois migrar um pouco mais para negócios, eu acredito que hoje é muito mais uma fortaleza, porque eu acredito em empresas que se olham ao redor do mundo, né? Empresas que deram muito certo, na verdade, sempre tem um grupo de fundadores, né, que são grupos muito bons em construção de produtos. Né? Uhum. Então, eu creio que a resposta certa não existe, Uhum. mas eu creio que hoje é uma fortaleza. A Conta Azul tem um produto que a maior fortaleza é a experiência. Uhum. A gente conseguiu reinventar, né, basicamente, a experiência de RP. Até antes de Conta Azul, que existia RP feio, difícil de usar. Sim, é verdade. Hoje, se for ver, um software elegante, um software que Sim. simplificou muito. Fácil de usar, uma interface simples, intuitiva. Implantação. Uhum. Então, isso tudo é decorrente exatamente da gente ter aprendido muito essa questão de, cara, a experiência do cliente é importante, isso é o grande diferencial. E trazer uma pegada que não existia para a indústria de RP, então. E eu acho muito legal esse lance que vocês falam de experiência uau. Eu acho que esse termo, até o termo é disruptivo, né? E não é uma experiência somente do atendimento do cliente. Eu estava conversando com o Manes e ele falou algo, cara, sobre experiência que eu achei sensacional. A experiência do cliente não é só voltada ao atendimento, porque como a gente está falando principalmente aqui para o mercado contábil, o cara pode pensar que a experiência do cliente é só o atendimento, mas não, é tudo, né, que envolve o processo. Então, a forma como, no nosso caso, né, que trabalha com tecnologia, a forma como o produto é construído, tanto que ele é intuitivo, tanto que quando o usuário precisa de ajuda ali, tá fácil, tá na mão para ele poder acessar e para ele poder se autoajudar, isso conta muito na experiência toda, né? E experiência UAU é isso, né? Eu acredito que seja isso aí. A experiência UAU é um dos princípios da Conta Azul. E quando eu falo princípio é porque está acima de tudo, né? Uhum. A gente tem que levar em todas as decisões que a gente toma. Um dos 3 princípios que a gente tem é experiencial. E ele vem lá do início da Conta Azul, quando o João, Sardanha, a gente sempre a Conta Azul já nasceu com esse espírito de, cara, a gente tem que ser diferente. Então, lembro que a gente trouxe designers para a indústria de software, que no Brasil não existia isso. Sim. Né? Então, a gente tinha que já construir um produto que tivesse a capacidade de tirar a responsabilidade do cliente, que era de treinar, aprender, né, de implantar. E, cara, a responsabilidade é nossa. Então, fazer um produto que seja muito simples, muito fácil de ser implantado, sem as pessoas também, né, quem está pilotando às vezes troca, a pessoa que cuida do financeiro. Então não é só a implantação, né, mas é o custo de você treinar novas pessoas também. Quando você traz o cara do design, o jogo muda, né, cara? Demais, né? Hoje é muito mais comum, né? Sim. Na época não era, mas quando eu falo de experiência UAU, realmente é um negócio muito mais amplo. Então a gente criou como um princípio, porque na prática ele diz o quê? Que o cliente tem que estar em primeiro lugar. O cliente tem que estar sentado na mesa quando a gente toma alguma decisão. A gente tem que aplicar muita empatia, se colocar no lugar do cliente, de calçar os sapatos do cliente. E a gente é tão vidrado nisso porque a gente acredita que esse é um grande diferencial de qualquer empresa. Pô, você não pode esquecer o cliente. Ainda mais uma empresa como a Conta Azul, que é uma empresa que já nasce, né, sendo uma nova geração de RPs, em nuvem. Então, esse serviço prestado a mais distância, com mais escala, mesmo através da internet, a gente tem que ter uma preocupação que é 10 vezes maior do que uma empresa que está em contato todo dia com os clientes, porque a gente não pode, pelo volume de clientes, perder esse tato, né? Sim. Então, lá desde o início, dia 1 da Conta Azul, do início mesmo, a gente pensou em como construir essa cultura dentro da empresa. E a experiência UAU veio com o princípio dali. Inclusive, eu lembro que uma das coisas que a gente fez, a gente foi estudou, cara, qual que é a empresa que é referência nisso no mundo. A gente encontrou uma empresa chamada Zappos, que ela foi comprada pela Amazon. E foi engraçado porque essa compra da Amazon, da Zappos, que era um e-commerce que iniciou vendendo sapatos lá nos Estados Unidos, Zappos, o grande valor, isso ficou até em contrato, era a cultura na empresa. Sim. Né? E lá eles tinham muitos conceitos que a gente achou muito legal, bem disruptivos. E eu lembro que a gente foi até Las Vegas, a sede deles era em Las Vegas, para passar pelo processo de onboarding dos funcionários. Então a gente foi lá, passou pelo processo de onboarding. Que benchmarking, cara, que vocês fizeram, hein? Fantástico isso aí. Em busca de, cara, realmente tornar isso uma coisa que era o DNA da nossa cultura, né? Então hoje ela é ampla. Eu falo que a experiência UAU, ela tem que estar em todo ponto de contato do cliente com a Conta Azul. Não é só o produto, cara, é o site, o atendimento,
qualquer interação com o nosso time, no produto, qualquer mensagem que é enviada, qualquer ponto de contato com o cliente, a gente tem que ter o nosso time pensando, cara, como eu posso surpreender positivamente o nosso cliente? E é interessante o quanto que vocês pensam em experiência, e isso meio que revolucionou boa parte do mercado contábil, que se inspira em vocês também, que vocês pensam em experiência, por exemplo, no evento. Né? Qualquer evento que vocês vão fazer, vamos lá, o Troca, que veio do dia D, né? E aí agora o Troca, que é a evolução daquilo, junto com a Thomson Reuters, o quanto que o evento ele é uma experiência, a forma como ele começa, a história que ele conta e o quanto que aquilo é transformador. E aquilo. Então, é interessante observar, e aí eu falo de quem está de fora, por exemplo, o quanto que a experiência ela é forte em todos os momentos, não somente com o cliente, mas com o colaborador, por exemplo. Né? E lá na CIEG a gente tem muito isso também, de querer trazer esse universo, né, de estar perto dos clientes, dos colaboradores, de tudo que envolve a empresa e tudo aquilo que é contato com a marca, seja internamente ou seja fora, né, o quanto que aquilo tem que ser especial e tem que refletir a nossa essência e a nossa identidade, né? Isso aí tem que ser genuíno, né? Então, para ser genuíno tem que estar no DNA. Então, essa questão toda, pensa só, a gente trabalha muito desde do processo de seleção das pessoas, né? Então, tem uma questão de elemento de fit cultural para você entender, cara, será que esse novo azul, né? A gente chama as pessoas que trabalham na Conta Azul de azuis, né? Então, esse novo azul, ele tem nosso DNA, né? E um dos princípios da experiência UAU, então, trazer pessoas já muito alinhados com isso ajuda pra caramba. Começa na hora de selecionar o currículo, então. Lá no início, então tem que ser um negócio muito visceral, senão não fica verdadeiro. Tem um negócio engraçado que Isso é estratégia de marca, né, Vini? É marca, mas é muito cultura, né? Acho que toda empresa, para mim, cultura não tem cultura certa ou errada. Sim. É você entender qual é a cultura necessária para aquela empresa, para aquele negócio, e trazer as pessoas alinhadas àquilo, né? Então, tanto é que você tem uma cultura Ambev e você tem uma cultura Google. São antagônicos. Dois universos completamente diferentes. Mas ambas funcionam muito bem, né, nos seus contextos, né? E atraem pessoas que valorizam cada uma das culturas, né? Então, no nosso nem sempre um profissional que vai bem em uma vai bem em outra. Exatamente, com certeza, na verdade, eu falo, porque você tem que atrair pessoas que estão alinhadas com aquilo, que acreditam naquilo, né? Então, no propósito do negócio. Então, e criar, para mim, cultura é você criar processo, rituais, símbolos, né, que fazem com que as pessoas lembrem disso o tempo inteiro. Então, para ter uma noção, eu lembro que a gente falou, cara, atendimento a cliente lá em 2011, 2012 era uma coisa que, cara, a experiência era terrível com qualquer serviço. Você ligava, aquele negócio engessado, frio, você está falando com robô. Você está falando com robô, e na prática a gente falou, cara, como é que a gente muda isso, mas muda de maneira enraizada, né? E a gente criou um conceito que foi assim, cara, a gente não vai falar que quem hoje trabalha atendendo os nossos clientes são os atendentes, como o mercado costumava chamar. A gente falou, cara, a gente tem que quebrar já esse paradigma aí. A gente falou, cara, vamos chamar de encantadores de clientes. Então, até, soava estranho, né, o negócio no início, mas é engraçado que hoje a gente vê várias outras empresas também chamando de encantadores de clientes. Então, esse termo até, eu tenho orgulho de falar de que nós criamos esse termo naquela época, mas esse termo ele foi construído porque as pessoas que a gente contratava, primeiro, não eram pessoas que estavam trabalhando em call centers e já eram pessoas diferentes, né? Que a gente queria já criar uma experiência diferente. Mas quando a gente chamava aquela área de departamento de UAU, experiência, encantadores de clientes, você já sabe que aquilo... Exatamente. Você passava já uma mensagem, cara, a gente quer fazer algo diferente aqui, as pessoas adotavam uma postura diferente também. Porque é muito fácil você chamar de suporte, né, por exemplo. Suporte, isso mesmo. Isso era o que existia no Brasil até então. Sim. E a gente tentou mudar um pouco essa questão, porque... se a experiência em todo ponto de contato do site, de uma mensagem, tudo é muito importante. Cara, o contato verbal, né? Se você vai falar de verdade por chat ou por telefone, ele é o ponto máximo, né, de uma empresa de internet como a Conta Azul, né, que se relaciona através da internet com os clientes. Né? Uma coisa que eu acabei lá na CIEG foi com o tal do gerúndio, cara. Foi uma das primeiras coisas que a gente fez lá no suporte. Vamos estar analisando. Rapaz, eu tenho um ódio do gerúndio. Você não tem ideia, porque tem frases, cara, que se você fala, você já parece que você está falando com alguém muito artificial, né? Exatamente. E a gente tem que ver que por trás de cada ticket, por trás de cada problema, tem um ser humano por trás que tem seus anseios, suas necessidades, seus problemas e tal. Por que não tratar esse cara como ser humano, né?
falar de gente para gente, né? É humanizar tudo, né? Então, acho que essa é a grande intenção da gente ter criado a experiência UAU como princípio, tentar mudar a maneira com que as pessoas pensam, né? Como elas agem naturalmente sem a gente ter que falar, né? Porque tá alinhado, tá no nosso book de cultura, estão nos rituais que a gente faz. Né? Então o time mesmo se cobra, né? E dói muito, obviamente a gente não acerta sempre, né? É impossível a gente estar 100% certo e conseguir dar o nosso melhor, mas a gente tenta sempre ter uma postura muito positiva, tentar fazer algo diferente, tentar fazer algo humanizado. Agora você deve ter situações difíceis. Você deve ter passado por muitos infernos e problemas para poder chegar nessa maturidade, né? Porque assim, você falou que você fez um benchmark lá fora e tal, mas eu imagino que você deve ter passado por fases terríveis, onde as coisas não estavam dando certo, não estavam encaixando, até você conseguir desenhar um processo que funcionasse, né? Ou não? Ou você não passou por esses problemas? Né? Acho que ainda passo, né? Toda semana tem um, né? Empreender, na verdade, é isso. A gente está preparado, resiliente para enfrentar dificuldades. São muito mais dificuldades do que vitórias, né? Então, acho que o empreendedor ele tem que aprender a ser resiliente, né? Aprender a superar e olhar sempre com um olhar positivo nas situações que a gente enfrenta. Porque eu sempre aprendo, toda dificuldade é o momento que a gente mais aprende, né? Então, a história da Conta Azul é cheia de dificuldades, né? No início, 2007, quando eu tive a ideia, a empresa foi funcionar e dar certo em 2011. Né? Então, começou em 2007, 4 anos aí, exatamente. patinando. A ideia surgiu, a gente tentou fazer, tentou criar uma primeira vez versão do produto, tentou achar um modelo de distribuição que funcionasse. E, cara, não acertou por 4 vezes até. Na quarta tentativa, a gente entendendo aí as fragilidades que a gente tinha, que na época, cara, como eu equalizo, né, o desafio que a gente tem de fazer um RP que dispense treinamento, implantação, que seja muito simples de usar, tem um preço que cabe no bolso da maioria dos empreendedores. Que até então, na época, só existia RP caro, RP de 5, 10, 20 mil reais por mês, uma coisa que para a grande maior parte dos empreendedores não fora o problema sério de você implantar, que às vezes você tinha que contratar uma consultoria. Exato. Então, todo o custo de compra de equipamento. Então, a gente teve que tirar muito do modelo de negócio da indústria de software tradicional, de RP, que na verdade ela é montada para quê? Montada para que você seja um software difícil de usar mesmo, porque a empresa faz dinheiro com serviço, de implantação, de treinamento. Você fica altamente dependente. Então a gente teve que inverter essa dinâmica da indústria, então construir o modelo de negócio que a gente tem hoje, ainda mais que naquela época, software as a service, que é um modelo que a gente utiliza, né? No Brasil não existia, era zero. Hoje ainda a Conta Azul é uma das principais empresas, né, referência aqui no Brasil de software as a service B2B. Então na época era zero. Então como é que muita coisa a gente teve que pegar o facão e abrir o mato mesmo, né? Então, assim, obviamente, até acertar, eu estava quase desistindo mesmo. 2011 era uma das últimas tentativas que a gente estava tentando fazer. Mas você chegou perto de jogar a toalha, assim? Cara, muito próximo, porque depois que você erra algumas vezes e, não dá certo, você não consegue atingir a escala que precisa. Aí começa a ficar com aquela dúvida. Acho que talvez, não era momento, o time não era aquele, mas eu olhava para o mercado gigante no Brasil. São 20 milhões de empresas, menos de 13% hoje usam algum tipo de RP, software de gestão, back-office. Então, e uma grande mortalidade acontecendo por problemas que são endereçáveis, né? Por falta de planejamento, falta de gestão. Então, cara, o problema estava ali, continua ainda hoje, né? O Brasil é muito grande. E aí foi o que aconteceu da gente falar, cara, a gente tem 2 coisas que estão faltando aqui, né? Uma delas cara, a gente precisa acertar o modelo, é muito distribuição em larga escala, um produto mais acessível. E, cara, lá nos Estados Unidos, cara, tem um monte de empresa já que, tá fazendo isso, e aqui no Brasil não tem. Então, vamos dar um jeito de ir para lá, vamos ver se a gente consegue entender algo que a gente possa melhorar, né, fazer melhor. E aí, em busca disso, a gente encontrou a 500 Startups, e a gente foi a primeira empresa brasileira escolhida, né, pela 500 para passar por um processo de aceleração lá no Vale do Silício. E lá foi um divisor de águas, né? Eu falo que nós passamos 4 meses, quase 5 meses lá no Vale do Silício. Esses 4 meses, eles valeram muito mais que os 4 anos anteriores. Sim. Então, sempre minha reflexão não adianta a gente ter tempo, né? Você precisa saber o que fazer com o tempo. O grande ponto, a grande virada de chave foi aí, então. Foi quando você foi para lá. O divisor de águas foi ali, porque em 4 meses a gente teve acesso, primeiro, a muitos outros empreendedores que aplicavam o modelo de negócio que a gente queria montar.
Então, foi muito bom e isso é ótimo. Hoje aqui no Brasil, sempre, todas as mentorias que eu falo, empreendedores, pô, troca ideia, busca mentoria, busca falar com quem já fez. Isso traz muito atalho, né, para você não cometer os mesmos Sim. erros de quem já passou por aquilo, né? Então, isso foi muito importante para a gente. A gente falou com muita gente, recebeu muita mentoria, conseguiu trabalhar um aspecto de design que no Brasil, Conta Azul foi precursor, né, em trazer design para a indústria de software, mas lá já era muito mais comum. Então a gente conseguiu acertar muito o produto, acertar um modelo de distribuição muito rápido. Em 2012 a empresa já começou a atingir um nível de escala muito maior e aí. Mas então, hoje, olhando para trás, eu imagino que se você não tivesse passado por aqueles 4 anos de patinação no gelo, ou não ia para canto nenhum, talvez você não teria dado tanto valor ao processo que você passou lá no Vale do Silício, acumulando essa quantidade de conhecimento, porque isso é que torna também o empreendedorismo orgânico, visceral, né? É o fato de você passar por essas escolas, esses desertos que a gente passa, eles são fundamentais para criar resiliência, para a gente poder dar valor ao conhecimento, calçar as sandalinhas da humildade, ter convicção de que nós não temos a resposta para todos os problemas. E isso é muito importante, né, cara, também. Não é só realmente o benchmark, copiar o que está dando certo e fazer aqui, mas esse processo de aprendizado ele é muito valioso, né? Por mais doloroso que ele seja. Exato. Eu acho que assim, o Brasil, por natureza, né, acho que isso está mudando bastante, ainda bem. Ele tem uma questão que é o como que a gente entende o erro, né? Então hoje a gente há uma cultura ainda muito que prevalece que o erro ele é ruim, né? Então você falhar, você fracassar é como se fosse chibatadas, né? Você é julgado pela sociedade e muito é na cabeça do próprio empreendedor, né? Então a resiliência para mim é a capacidade que a gente tem de olhar, cara, para o problema, para o desafio, para o erro, para a falha e falar, cara, tem aprendizado aqui. Então, cara, quanto mais eu errar, por mais eu aprendo. Né? E quando a gente entendeu que foi esse o processo de 2007 até 2011, falou assim, cara, todas essas falhas que a gente teve, quando eu perguntei para a aceleradora, pô, por que a gente, né? Tanta empresa, era, pô, centenas de empresas muito mais bacanas, né? Pô, levar uma empresa de RP como a primeira, né, para o Vale do Silício, eu falei, cara, não faz sentido, né? O RP, negócio quadrado. Aí a resposta foi, cara, vocês demonstram entender muito as dores do cliente, vocês entenderam muito o mercado, vocês estão muito preparados para fazer esse negócio, vocês aprenderam muito. E isso foi um choque para mim, né? Porque na prática é a cultura brasileira de olhar a falha como um problema. Que interessante, né, cara? E não é. Na verdade, hoje eu falo muito, cara, os empreendedores que falham são os que mais têm aprendizado. É isso aí. Né? Então, você falha, obviamente, com o CNPJ, mas muito negócio que não dá certo para o PF, para a PF, né? Para o CPF ali, trouxe um aprendizado que ficou. Então, com certeza, a chance do empreendedor que falhou construir um novo negócio que vai dar certo aumenta. Então, acho que essa é um paradigma que eu vejo que está mudando no Brasil, mas a gente tem que não é valorizar o erro, né, a falha, mas é olhar para a falha por um outro ângulo. Né? Os erros potencializam os futuros acertos, né? Certamente. Agora, vamos lá. Conta Azul, empresas contábeis, tá? Quando vocês colocaram o contador na estratégia, primeiro, qual é a ideia e qual foi a ideia de colocar o contador na estratégia da empresa, tá certo? E o que isso mudou na rotina de vocês, o que isso mudou na vida de vocês, qual o impacto que isso trouxe para a operação também? Bom, Henrique, o contador para a gente sempre foi uma peça-chave e a gente, obviamente, teve um desafio inicial da gente construir um RP que quebrasse muito o paradigma da indústria, como eu falei. A gente teve sucesso fazendo isso, o negócio estava escalando, já estava dando muito certo, mas faltava uma coisa, né? A Conta Azul é uma empresa de tecnologia, né? A gente tem o conhecimento de estar construindo o RP, que é um principal do mercado, que é mais fácil de começar a ser utilizado. Então, pô, a gente venceu várias barreiras, mas ainda faltava alguma coisa que fosse muito conectado com o propósito que a gente tem de transformar o Brasil através do empreendedorismo. A gente faz isso ajudando as empresas a escalarem seus negócios, mantendo as finanças organizadas, tomando boas decisões. Mas faltava um elemento. Né? Para escalar um negócio com as finanças organizadas e tomar boas decisões, a ferramenta está ali, o RP está ali. Mas, na verdade, o que ele precisa é alguém que ajude a interpretar aquela situação. Né? E esse alguém, na minha opinião, é o contador. Na minha opinião, o contador é o ator social que ele detém o conhecimento. A gente
entrega a tecnologia, né? O contador, ele é o ator social que detém o conhecimento. Então, essas coisas juntas funcionam muito bem. Tá. Então, foi com esse alinhamento de propósito que a gente falou, cara, o contador tem o mesmo propósito que a Conta Azul. E a gente precisa evoluir a nossa missão de falar assim, cara, além de ajudar o nosso cliente a escalar seu negócio com as finanças organizadas, né, tomando melhores decisões, é conectar eles com os melhores advisors, os melhores conselheiros que podem ajudar eles a realmente tomar as decisões. Só que quando a gente olhou o papel do contador na época, a gente falou, cara, o contador é um cara que estudou uma das universidades mais difíceis, ele tem um conhecimento que é incrível, mas na prática ele não está aplicando isso. Quando a gente olhou a situação, a gente falou, cara, o contador ele usa 90% do tempo dele para ficar digitando coisa, para fazer trabalho manual. E inclusive a gente falava com muitos contadores e via frustração, né, por muitos talvez iniciarem sua carreira pensando em, pô, eu vou transformar, vou ajudar muitas empresas, mas na realidade era muito diferente. Então a gente tentou a consertar essa relação, iniciando pela construção de tecnologia, que deu a vida à Conta Azul Mais, que é uma plataforma de automação contábil exclusiva para contadores, onde a gente conseguiu tornar o contador produtivo, né, eliminando 90% do trabalho manual, trazendo 10 vezes mais produtividade para os contadores. E aí, quando a gente achou que tinha dado certo, tinha resolvido o problema, a gente falou, cara, não, o problema é que agora o contador, como eu falei, né, quando a gente foi para o Vale do Silício, né, a gente aprendeu que a gente precisa, não adianta ter tempo, né, é preciso saber o que fazer com o tempo. E a maior parte dos contadores, isso já lá 2019, 2018, né, a gente entendeu que precisava investir muito em educação também, para mostrar qual que era o papel do contador do futuro. Isso. Qual que é o papel do contador muito mais consultivo, estratégico, e como que essa transformação ocorre, né? Então, além da tecnologia, a gente falou, cara, a gente tem que ajudar o mercado. Então, aí começou um grande investimento, um trabalho muito árduo de acelerar a transformação digital no mercado contábil, que deu origem à Conta Azul Com, que deu origem ao DAD, que deu origem hoje à Troca Contábil, que é a evolução do DAD, e muitos outros investimentos Vocês em educação. fazem investimentos pesados, inclusive, por exemplo, o DAD gratuito, né? Troca Contábil também gratuito, viajou o Brasil, norte a sul do Brasil e tal. E a gente tem visto o quanto que isso é transformador, porque eu tenho falado isso muito, tá? Se os contadores entendessem o quanto eles são estratégicos nos negócios dos clientes, certamente a gente não estaria falando mais em valorização da classe. Porque hoje se fala, não, valorizar a classe, que eu acho que é um discurso que ele tem que deixar de ser discurso para ser prático a partir do momento que o contador ele entregar estratégia. Isso passa diretamente por tecnologia aplicada a um conhecimento robusto daquilo que pode ser feito nas empresas. Então, por exemplo, cara, existe algo mais estratégico do que a contabilidade para uma empresa? Por exemplo, se o cara ele emite uma nota errada, uma tributação errada, ele está perdendo competitividade, ele pode se ferrar na mão do fisco depois, ou ele está precificando errado o produto dele. Existe algo mais estratégico do que isso? E como fazer isso de forma eficiente, isso acontecer na prática, né? E aí vem o papel da tecnologia nesse processo todo, né? Exato. Eu vejo que é um processo de aprendizado e a gente teve que investir muito em educação, e hoje eu estou muito feliz por ver que há 3, 4 anos atrás a gente era tentar mostrar uma tendência, o mercado vai mudar, né? Então, se você não tomar alguma ação, você vai ficar para trás, né? Por quê? Porque o empreendedor está ficando mais maduro, está exigindo coisas diferentes do contador, então o contador precisa evoluir, mas é bacana que hoje em dia não precisa mais falar, o mercado já mudou, né? Então, assim, hoje todo dia, né, nasce uma nova empresa de contabilidade, já com provavelmente uma nova geração conduzindo, né, pensando em modelos de negócio diferentes, segmentando, entregando serviços mais estratégicos. Então, assim, já aconteceu. E hoje os clientes, empresários, né, donos de negócio, já conseguem ter acesso a contadores muito mais consultivos, que falam para o seu amigo, cara, você recebe esse tipo de serviço do seu contador? Não, então, pô, tem que exigir isso, né? Acorda. Então, acho que hoje a gente já vive uma realidade completamente diferente, acho que isso é ótimo, porque a gente, no final de tudo, quem ganha é o Brasil, né? Porque as empresas vão ter mais apoio, aumentam a chance de sucesso, empregam mais gente, impactam mais a economia. Então, mas essa transformação é uma transformação que foi um processo todo, né? Esse investimento que a gente fez. Eu lembro que a primeira Conta Azul Com, né, foi muito emocionante, porque a gente
foi um choque de experiência de trazer os eventos, né, para um nível que não existia aqui no Brasil. Vocês fizeram quando a primeira? A primeira Com foi em 2018. 2018. Foi aonde? Foi em São Paulo. São Paulo. No World Trade Center, lá... lá no WTC, lá onde foi o Synergy esse ano. Exato, onde foi o Synergy. Então, o primeiro foi lá, depois o segundo em 2019, terceiro agora em o presencial, né, em 2022, né, teve 2021, meio da pandemia, foi híbrido, né? Sim. Então, mas inclusive, a Con desse ano foi a primeira que a gente estava junto lá com vocês e, cara, foi incrível. Foi, né? A energia no Colchão do Santinho, energia incrível. Quem perde esse evento merece o quê, Vini? O que é que a gente faz com quem perde a Con? Então, eu acho que é difícil responder essa pergunta, mas sabe uma coisa? Cara, a gente está vivendo uma realidade hoje que, assim, o contador, todo mundo fala, o contador vai acabar, né? A profissão que não sei o quê. Cara, para mim, é sério mesmo, se eu fosse empreender hoje, eu pensaria em empreender num negócio contábil, porque tanta oportunidade. Tem muita. É assim, ó, o mercado precisa tanto, o empreendedor, ele é tão carente, né? E eu acho que a Conta Azul hoje quebrou o paradigma, todo mundo não tem desculpa, você tem acesso a um RP, não tem por que não estar utilizando, né? Hoje cabe no bolso, só que isso não é o suficiente, né? É importante ter alguém ao lado, e esse alguém é o contador. Então, tem um mercado gigante a ser explorado, né? E eu vejo que, assim, o contador hoje, a contadora hoje, que quer viver essa nova realidade, que quer de verdade fazer uma diferença. A gente chama, inclusive, o contador, eu falo que o contador é um herói, né? Sim. É um herói porque de verdade ele salva, né? Como o médico salva vidas, o contador salva as empresas. É verdade. Então, hoje quem não está dentro de um ambiente como esse, numa Com, está perdendo a chance de ver essa nova realidade, de acelerar essa transformação, de começar a pensar em modelos de negócios diferentes, de pensar num posicionamento diferente, entregar valor a mais para o cliente, que é o que as empresas estão precisando hoje, né? E cada vez mais estão tendo acesso a isso. Então, acho que esse movimento todo de contabilidades digitais altamente escaláveis que surgiram, despertou um olhar também dos empresários e falou assim, opa, peraí, eu preciso acordar para esse lado aí. Eu posso ter um serviço diferente, né, do meu contador, né? Então, é um grande momento. Acho que a contabilidade no Brasil, eu sempre falo que eu acho que tem alguns marcos, né? Talvez até a invenção da contabilidade, a vinda do computador, né, mudou drasticamente a contabilidade. E esse momento que a gente vive hoje é uma das principais ou das maiores transformações que o mercado contábil jamais viu. É verdade. Né? Então, é um momento muito especial, porque, na minha opinião, a gente vai ter realmente o contador cumprindo o papel social dele. Isso aí. Que ele nasceu para fazer. É isso aí. Né? Na essência, né? E o lance é o seguinte, a Con é o principal evento de contabilidade e tecnologia. E as duas coisas, contabilidade e tecnologia, nunca estiveram tão intrínsecas, nunca tiveram uma união tão simbiótica, quase dizer, como hoje em dia, cara. Né? E a turma está percebendo isso e precisa ficar ligado porque vai ter novidade. E agora as novidades de tecnologia elas vão ser muito mais frequentes e serão muito aceleradas. Vocês devem estar preparando coisas assim importantes para a Con 2023, né? Tem obviamente muita coisa que a gente está fazendo, mas é exatamente isso, Henrique, que está acontecendo que é o momento. Né? A tecnologia, ela não é uma coisa que tem que ser olhada, né? Pô, vou pensar em tecnologia. Não, é uma coisa estratégica. Qualquer empresa, né? Independente do que for, uma padaria até uma grande empresa, pô, você tem que pensar a tecnologia de maneira estratégica. Para uma empresa de contabilidade é a mesma coisa. Né? A tecnologia faz parte do negócio. Agora, hoje, eu vejo que evoluiu tanto, tem tanta solução, né, hoje no mercado, que para o contador ele precisa de uma estratégia para a tecnologia. Né? Então, eu vejo que muito há uma tendência na Com, você vê quanta empresa de tecnologia está lá né? Na exposição. Né? São mais de 50 empresas de tecnologia. Então, inclusive, até é um desafio hoje para o empresário contábil de falar, cara, o que eu vou usar aqui, né, para também ter o máximo de conexão. Né? Então, entender o ecossistema que está mais conectado é muito importante. Então, quando você pega, por exemplo, assim, um ecossistema de Thomson Reuters, domínios, conectado com Conta Azul, conectado com o CIEG e outras empresas, você vê essa coisa se conectando, isso também traz muitas vantagens. Então, acho que é importante para os contadores entenderem e pensar em tecnologia de uma maneira estratégica, mas entender o quanto que essas soluções que estão aparecendo cada vez mais, todo dia uma solução nova, elas se conectam. Aí trazem a facilidade para que no dia a dia fique prático também para o escritório contábil, para o cliente, né, e tudo isso funciona muito bem. Tá conectando também, quando eu falo de tecnologia, hoje não existe mais a possibilidade de uma empresa de contabilidade trabalhar desconectado com o seu cliente. Então, trabalhar com o RP do cliente. Essa é a conexão mais importante, né, cara? Conectado com o RP contábil do contador. Sim.
quem não tiver isso, cara, não tem como hoje competir. A contabilidade, ela nasce no cliente, né? Exato. A contabilidade não nasce dentro do escritório. O escritório não vai fabricar a contabilidade criativa, inclusive, é um termo pejorativo, né? Exato. A contabilidade nasce lá. O desafio está lá no financeiro. O desafio está lá na ponta, É né? isso aí. E lá que o problema está acontecendo. A contabilidade chega 30 dias depois. É isso aí. Às vezes é muito mais, né? Exatamente. Então o problema, se o contador quer atuar de maneira estratégica, é ver, cara, todo dia o que está acontecendo lá no cliente. Imagina que coisa linda, hein, cara? Contabilidade financeira acontecendo em tempo real, já está no RP do cara, já está tudo integrado, auditado, com documento fiscal tudo atrelado, bonitinho, de todos os clientes. Então, mas aí o grande desafio hoje, na verdade, o contador ele tem vários desafios, né? O maior de todos que eu tenho escutado é o fato de você contratar gente boa, de você ter uma mão de obra e reter essa galera, pronto. O segundo é o cara se ligar naquilo de novo que está acontecendo para ele não perder nada e não ficar para trás. Porque, por exemplo, cara, toda semana praticamente a gente está lançando novidade. Vocês aqui também, tá toda hora lançando novidade. Tá toda hora trazendo algo para automatizar e melhorar a vida do cara. Que 98% das vezes não tem custo naquilo que ele já paga. E ele não usa porque simplesmente a equipe não está antenada, porque não existe um esforço de acompanhar o que está acontecendo. E muitas vezes ele está pagando por aquilo ali e ele não usa. Acontece isso aqui também. Você percebe isso também? Muito, Henrique. Eu acredito que esse é um dos principais desafios, principalmente das empresas de contabilidade que estão se transformando. Muitas vezes até os donos já mudaram a mentalidade, querem mudar, mas enfrentam muita barreira porque o seu time não está preparado. Então, acho que trabalhar a gestão de pessoas nesse momento é crucial para a transformação ocorrer. E assim, eu digo que não é crucial no ponto de, precisamos trabalhar. Cara, é fundamental ao ponto de sobreviver, sabe? Porque aquilo que eu falei, são milhares de empresas de contabilidade que nascem todos os anos. Falo que o mercado está diminuindo, pelo contrário. A quantidade de empresas, se você for consultar, que foram abertas no ano passado, é gigante. É isso aí. Então, assim, e você acha que essas empresas que estão nascendo com a mentalidade antiga ou com a mentalidade nova? Então, se as empresas que já atuam no mercado não se transformar aí rápido, né, a competitividade ela está muito alta. Né? Então, e a gestão de pessoas é fundamental, porque esse jovem que está sendo formado, se for pegar hoje dos cursos que mais formam gente no Brasil, ciências contábeis está entre administração e ciências contábeis, são os maiores formadores de cara, eu não sabia dessa informação. Dá uma olhada. Então, assim, e tu acha que esse jovem vai querer trabalhar onde? Aquele escritório antigo, com arquivo, com cheio de papel. Não. Cara, essa turma não vai querer trabalhar nesse ambiente. Então, assim, preparar a cultura, preparar o ambiente, né, para receber essa nova geração, né, olhar para a tecnologia de maneira estratégica. COSEG, Conta Azul, está cheio de empresa bacana trazendo solução. Então, é o trabalho que o escritório tradicional, né, que precisa se reinventar e rápido, né, tem que cuidar. Então, para mim, esse é o grande gargalo hoje, né, você entender assim, cara, precisa ter um ambiente adequado, você precisa trabalhar as pessoas do time para mudar de mentalidade e entender que também tem pessoas que não se adaptam, o que é comum. Né? Acho que, de certa forma, toda a indústria, né, se pegar os advogados, se pegar... cara, toda a cadeia de indústria que passou por uma transformação digital sofreu. Né? E sofreu também porque mudar não está na característica do ser humano. A mudança é uma coisa que o ser humano não foi preparado para isso. Né? Então é desconfortável. Né? Nenhuma mudança é confortável. E o que o mercado precisa entender é isso, que agora a competitividade já chegou, é tanta, já virou a chave. Né? Quando eu falo de contabilidade digital, quando eu falo de ser um contador estratégico, já é a realidade. Já é uma realidade, hoje. Não é futuro, né? Então, hoje, quem está enfrentando barreira, em muitos casos, a gente tem a oportunidade de ver que a grande barreira é mudar o time, mudar o processo, mudar a forma com que as coisas eram feitas há décadas, né? Muitas vezes. É um desafio. Né? E isso envolve, inclusive, às vezes, tomar decisões difíceis. Né? Se algumas pessoas do time não estão querendo mudar, você tem que trazer gente que queira mudar, ou que já pense dessa forma, né? Porque senão é uma ameaça para a empresa de contabilidade, né? E todo empreendedor, eu sempre falo, a Conta Azul é muito maior que o Vini, a Conta Azul é muito maior que as pessoas que estão aqui, e as decisões que a gente tem que tomar tem que ser em prol do que é melhor para a Conta Azul, porque a Conta Azul tem um papel no mercado muito importante, né? Muitos clientes, empreendedores, empresas de contabilidade dependem da gente, tá continuando evoluindo, né? Então, o que a gente fala, eu falo para a turma aqui, a gente precisa evoluir também.
Né? Então essa cultura precisa estar dentro do escritório de contabilidade também, porque muitas barreiras, isso que você falou é a realidade, um dos maiores problemas que eu vejo hoje para as empresas que não conseguem virar a chave, ou demoram muitos meses ou até mesmo anos, né, para conseguir mudar essa mentalidade, está nessa barreira das pessoas não quererem mudar. Então, a tecnologia e pessoas têm tudo a ver, né? Então, a gente está falando de tecnologia, vai cair sempre em pessoas. Agora, é uma competência que o gestor de qualquer empresa ele tem que ter. Cara, você tem que entender de gente. Se você não entende de gente, contrate quem entende. Porque, no final das contas, a gente está lidando com pessoas o tempo inteiro. São os nossos clientes, são os nossos fornecedores, são os nossos funcionários e tal. E você ter um time engajado com o propósito, com a marca, com a empresa, é a base de qualquer negócio, né, cara? Se o teu time está desengajado, se as pessoas não acreditam no teu propósito, se as pessoas não acreditam na marca, na empresa, ou se vem uma mudança, algo estratégico que você traz e você como gestor você está enxergando melhor e o time não abraça, cara, você vai morrer na praia, você vai ter sérios problemas, né? Aí o papel do líder, né, o papel do empreendedor, acho que é muito importante nessa transformação, né? Então, é muito mais fácil você começar já um negócio, moldar a cultura, pensar, cara, o que é importante, né, em termos de competência, comportamento, atitude para esse negócio que eu estou montando agora. Então, de certa forma, um pouco mais fácil, né? Agora, você transformar uma cultura é mais difícil, né? Então, precisa de muita energia, principalmente dos fundadores, né, dos donos ali da empresa de contabilidade. Então, esse é um papel fundamental, porque a gente tem alguns cenários, as pessoas às vezes se adaptam, às vezes as pessoas não se adaptam, né? Então é entender de verdade, cara, qual que é a cultura ideal que eu preciso montar para essa nova realidade, né? Então entender os elementos, e cultura para mim assim é processo, sabe? Sim, cultura concordo com você tirar da cabeça aquilo que você acha que é importante e deixar isso escrito, né? Isso é um desafio, parece ser fácil, mas é bem difícil. Não, é difícil. E então escrever bem qual que é a cultura que a gente deseja, quais são as competências, quais são os valores que a gente valoriza, que são atitudes de verdade que a gente quer no time, né? E na hora que isso é feito, você tem o desafio de educar as pessoas, né? Mostrar através de atitudes também, exemplo, aquilo que você quer ver nas pessoas. E esse é um trabalho muito difícil porque às vezes as pessoas estão abertas a mudar, então você consegue desenvolver as pessoas, comunicar, as pessoas vão se adaptar rápido. E às vezes não. Né? Então, essa questão de quando você não tem a adaptação, se não é tomada uma decisão muito enérgica ali, né, você vai provavelmente passar uma mensagem muito errada que você vai prejudicar essa mudança ou até nem fazer com que ela aconteça. Né? Porque você, às vezes, manter uma pessoa desalinhada com a cultura é muito prejudicial. É danoso demais. Ao ponto que, cara, bota em risco todo um plano de transformação. Então, acho que isso é importante tanto para o time que está trabalhando dentro de uma empresa de contabilidade, né? Se você faz parte de uma empresa que está em transformação, tenta entender o porquê que aquilo é importante. Tenta entender que essa é a nova realidade, né? Então, é importante para as pessoas estudarem, é importante, eu vejo cada vez mais na Com, inclusive, no ano passado, quantos empreendedores que a gente conheceu há alguns anos atrás, participando da Com, mas levando seus times. Né? Porque, às vezes, o desafio... Você fala da Com desse ano. Da Com desse ano, a última agora. Ah, sim. A Com, 2022, já estou pensando em 2023. Sim, né? Mas a Com 2022 teve uma característica que a gente viu muitos empreendedores que participaram de Cons anteriores, que viram muita coisa da nova realidade que já está acontecendo, mas que tiveram dificuldade de transmitir isso para os seus times. Né? Então, o cara foi sozinho, levando os seus times para eles também entenderem essa nova realidade e facilitar a transformação. Né? Isso é bom demais. Agora, é muito bom. Uma coisa que você falou, me chamou a atenção, você falou, cara, dá muito trabalho você definir o processo da cultura. Você definir os valores, que na verdade, no final das contas, você não vai conseguir colocar todas as atitudes dentro dos valores, mas aí a partir de cada valor, você consegue estabelecer as atitudes que você espera do time, da equipe, para você poder ter uma cultura forte. E aí isso aí vai impactar desde a seleção, a contratação, o onboard do colaborador, os treinamentos, enfim, e também a manutenção e o reforço quase que diário dessa cultura. Quase que diário não, diariamente dessa cultura, né? E daquilo que está ligado à marca. Bom, fazer isso é difícil, é trabalhoso. Agora, não ter isso é muito mais trabalhoso. Não fazer isso é muito mais difícil do que você fazer. Exato. Porque a partir do momento que você tem isso bem definido, Vini,
o trabalho fica uma delícia, fica um espetáculo. É muito mais fácil você implantar as coisas, né? Assim, eu acho que uma empresa que não estrutura a cultura, quando eu falo de estruturar a cultura, é isso, né? Você tangibilizar ela, montar um processo de rigoroso de seleção que traga pessoas que você valide de verdade, o fit cultural, porque contratar a gente, analisar as pessoas tecnicamente falando, o cara é bom no fiscal, o cara é bom na folha, é muito fácil, né? né? O problema é ver se a pessoa tem um fit cultural. Então, para isso, você precisa ter a cultura clara, né, explícita, né, para poder realmente validar isso. E uma vez feito isso, estruturar todo o processo de trazer pessoas alinhadas à cultura, mas também criar processos de que as pessoas esbarrem na cultura é muito importante. Então, aqui na Conta Azul, por exemplo, nosso processo de seleção é hiper mega rigoroso. Imagina. Então, a gente consegue, tem dezenas de milhares de pessoas que se aplicam, né, para as vagas que a gente tem para contratar 100. Oitava melhor empresa para se trabalhar no Brasil? Oitava melhor empresa para se trabalhar Terceira no Brasil. melhor de Santa Catarina? Terceira de Santa Catarina, Então, bem orgulhoso. Então o processo tem que ser difícil mesmo. Então não pode ser um fácil. processo muito rigoroso e muito esse fit cultural que a gente tem que analisar. Esse é o grande desafio. Mas uma vez feito isso, é o processo de onboarding, é como que as pessoas vão ter o contato com a cultura, como é que elas esbarram na cultura em certos rituais. Então, por exemplo, aqui, toda sexta-feira a gente tem um All Hands, que é uma weekly que a gente tem um formulário anônimo, que as pessoas têm que botar lá qualquer pergunta e a gente tem que responder. Por mais cabeluda que seja a pergunta, não importa, exercitando a transparência, a gente tem que E quem faz a pergunta fica anônimo. Anônimo. Né? Se quiser se identificar, pode, mas não precisa. Então, isso é por quê? Porque a gente quer entender o que está na cabeça das pessoas, transparência. A gente tem, por exemplo... Pesado isso, hein? Requer coragem isso aí, hein, bicho? Mas se você tem um time, por maior que ele seja, se a gente quer essa transparência, se isso é importante, cara, a gente tem que aplicar esse conceito, né? Então... Não, porque assim, a pesquisa de clima já é uma coisa que te tira da zona de conforto. Você vai fazer semanalmente, você abrir isso para a pessoa perguntar o que... E outra coisa, com um time robusto como o de vocês, um time de 450 pessoas, né? 550. Imagina a coragem e o exercício de humildade que você tem que fazer. Se o empreendedor, ele não tem... Eu não estou falando de você estar na minha frente, não, porque eu consigo captar a complexidade de certas atitudes, tá? Então, se o empreendedor ele não tem maturidade, bichão, isso aí é uma loucura. Isso aqui é um alinhamento, porque um dos valores a gente tem lá que somos um time, né? E é muito o que a gente fala, a tradução disso é falar, cara, a Conta Azul está acima de todos nós, né? A Conta Azul, nós somos um time porque, pô, tudo é uma engrenagem. Então, a gente tem que pensar na hora de decidir coisas difíceis que, pô, talvez eu vou abrir mão da minha meta individual para ajudar em prol do meu time, ajudar uma área que precisa de apoio, porque isso é melhor para a Conta Azul. Uhum. Então, esse tipo de atitude é importante. Então, quando a gente tem todo o trabalho de cultura sendo feito, cara, a gente é o único time. Então, pô, vamos usar esse momento, inclusive aqui, que é o All Hands, 1 hora todo dia na sexta-feira, e é sagrado isso aí. Toda empresa precisa parar, sentar ali, se conectar, independente de onde esteja, no Brasil inteiro. E isso é importante porque, cara, cria esse elo, né? Então, esses rituais são importantes. Mas isso é como? Você faz ao vivo? Como é que é isso aí? Eu não entendi bem o processo disso aí, como é que funciona. Toda sexta-feira, 1h30 da tarde, todo mundo se conecta, tem um link do Zoom. Uhum. Né? As pessoas que estão fisicamente na sede se conectam, as pessoas que estão espalhadas no Brasil inteiro, porque hoje... E abre para pergunta. Abre, na verdade, tem um formulário anônimo, as pessoas colocam as perguntas lá. Ah, tá. Então sempre tem um tema que a gente acaba trazendo para discutir. Uhum. E aí tem metade da reunião é pegar esse formulário, pergunta por pergunta e respondendo. Então, simples assim, muita coisa eu nem na hora, né? A pergunta é ali, né? Então, sim. Então não tem uma preparação. Então cara, responder o que vem. Legal. Isso é transparência. Então, tem um outro exemplo aqui, pô, a gente tem, toda a sede física tem uma mesa de ping-pong. Uhum. E essa mesa de ping-pong é um símbolo, né? E símbolo é utilizado, pô, época do Antigo Egito, símbolo era uma coisa já muito importante, sim. né? Então, para a humanidade o símbolo é importante, para a cultura também. Porque às vezes se transmite num símbolo um significado gigante que você não consegue colocar num livro, né? É isso aí. Então, a mesa de ping-pong pra gente representa porque foi a coisa que a primeira coisa que a gente comprou quando a gente chegou lá no Vale do Silício. A gente estava no apartamento, não tinha nada no apartamento, a gente precisava ter um lugar para trabalhar. E aí a gente achou uma mesa de ping-pong, compramos, era mais barato comprar uma mesa. Uhum. E foi ali que a gente sentava todo dia para ligar para cliente de madrugada por conta do fuso horário, né? Trabalhava pra caramba, pô, almoçava, jantava ali.
trabalhava e jogava ping-pong também, ali se divertia. É emblemático para vocês. Então, aquilo ali significou muito pra gente, né? Então, aquilo de trabalhar duro, de trabalhar junto. Então, simboliza muita coisa aquilo pra gente. E quando a gente olha a sede com a mesa de ping-pong, a gente tenta transmitir aquilo isso ali pessoas, remete né? Lá no onboard, a gente fala na mesa de ping-pong, tem a foto, a gente conta a história. Isso tem um monte de coisa que tem relação, entendimento da nossa cultura, e que quando alguém olha, quando algum azul olha pra mesa de ping-pong, fala, cara, lembra de muitas coisas. Né? No nosso caso, o nosso primeiro escritório tinha uma divisória branca no meio, mas eu acho que é melhor essa simbologia ficar de fora. Bom, minha gente, eu estou chegando ao fim desse papo aqui com o Vinícius. Cara, bom demais, viu? Trocar ideia com você, bom demais. Aprendi bastante, tá? Muito obrigado pela sua generosidade em compartilhar, viu? E eu queria finalizar somente com uma reflexão a respeito do momento que a gente está vivendo como ecossistema. Eu acho que o ecossistema ele vem como uma resposta ao excesso de oferta de soluções tecnológicas que existem. A gente dizendo para o contador que é mais fácil ele trabalhar com ferramentas que estão conectadas entre si. E isso é importante porque você pode até encontrar um ou outro player, mas na maturidade, porque a gente já percebeu isso há algum tempo e a gente já vem há algum tempo desenvolvendo essas integrações, a maturidade que a gente vem desenvolvendo do ponto de vista de tecnologia, de experiência do cliente, de atendimento ao cliente, realmente é muito difícil outros players virem e terem esse nível, porque a gente já vem construindo isso. E sinergia a gente não faz de uma hora para outra. Sinergia é algo que a gente trabalha, algo que a gente constrói. E eu estou muito feliz em construir isso com pessoas que têm valores tão alinhados, né? E propósitos tão alinhados. E isso é muito bom. Eu acho que isso é o que faz a grande diferença e percebo também que o mercado já vem acompanhando isso e percebendo isso de forma muito orgânica. Por mais que a gente invista muito, mas eu acho que o orgânico é essa percepção. As pessoas perceberem isso de forma muito natural, isso vem acontecendo e eu acredito que a gente está no caminho certo. E aí eu passo a bola para você para fazer as considerações finais aí. Não, também. Com certeza, Henrique. Eu também acredito muito nisso. O que o mercado contábil vai enfrentar daqui para frente é o excesso de ferramenta. Então acho que assim muita coisa está surgindo. Todo dia aparece uma solução nova. Então essa estratégia de entender um ecossistema que se fala, que está conectado, que tem talvez ali princípios, valores, né, alinhados também. Que é um pouco disso tudo que a gente está tentando construir também, SEG, Thomson Reuters, Conta Azul e outras empresas, Gesta, Asis, né? Empresas muito bacanas que se conectam e trazem uma solução completa, integrada. Então, acho que o contador entender esses ecossistemas que estão sendo formados e tentar usar essas ferramentas que conversam, falam a mesma língua, que facilitam muito, é um grande diferencial também no mundo de excesso de tecnologia. Perfeito. Tá? Então, acho que isso é trabalhar a tecnologia de maneira estratégica, né? E, Henrique, eu que te agradeço pela oportunidade de estar aqui no SegCast. Parabéns pela iniciativa também. Valeu. É um grande trabalho que você faz aí, muito alinhado com o que a gente acredita, né? Educar o mercado, trazer conhecimento. Então, um prazer estar aqui dividindo um pouquinho do que a gente aprendeu. Eu aprendo muito também contigo. É um cara sensacional aí que com a SEG não é difícil entender porque a SEG está dando tão certo, está tendo tanto sucesso por ter uma pessoa por trás como você. Parabéns. Eu agradeço. Que os meus outros 4 sócios não fiquem com ciúme, né? A gente conhecia toda a turma lá. Né? A gente até brinca que agora, como nós somos em 5 sócios, agora é reunião de condomínio, né? Reunião de conselho. Mas... Gente, e eu encerro aqui com o Vini. Até a próxima.